Isso, agora está aqui, ao vivo. Aí, É estamos isso aí. Estamos ao vivo pelo YouTubas. Aqui é o professor Tonhão e eu, Burguinha. Fala a verdade. Estamos aqui, né? Estamos servindo café com leite. Aqui no meu copo eu tenho uma deliciosa água mineral. Aqui da No momento, estamos ao vivo. Fechou, tá ao vivo, galera. Estamos ao Vamos vivo falar um pelo pouquinho, YouTubas. porque a gente começou um pouquinho antes, só para a gente poder fazer um aquecimento vocal. Ok. Deixa eu vou só desligar a câmera aqui, que eu vou só desligar meu celular. Só um instante. Tudo bem, está marcado. Depois a gente faz uma ediçãozinha nesse vídeo aí, galera. Beleza? Quem quiser interagir com a gente por chat, tamo junto. Lembrando para seguir a gente nas redes sociais, Bom também. não é? Inclusive, este canal não é nosso, mas em breve teremos um. Já está no ar o nosso canal, na verdade, do YouTube, Direito e Cultura Pop. O canal já está disponibilizado, já temos seguidores, só que ainda não permite o canal que a gente possa fazer transmissões ao vivo, porque o YouTube tem uma política. Deixa eu explicar para a galera aí a política do YouTube. O YouTube é muito criterioso. Esse canal meu é um canal mais antigo, é um canal que eu já rodo com ele há muito tempo. Então, o nosso canal, propriamente dito do projeto, que é o Direito e Cultura Pop, ainda tá, beleza? Vai estar. Está sendo bombado agora, a gente está fazendo o planejamento dele agora. Mas sigam lá, Direito e Cultura Pop, para a gente poder fazer por lá, porque lá é um ambiente propício para esse tipo de conversa que a gente vai ter aqui. Depois, quando a gente começar às 7h30, eu recebi um monte de manifestação, inclusive de sugestão de temas, algumas falas que eu achei muito bacanas sobre o tema de hoje, que eu vou ler, vou citar as pessoas, e 2 sugestões de debates nossos. Não sei se a galera está percebendo, a gente vai falar isso às 7h30. Nós temos aqui uma tríade, eu não gosto de tripé, não, senão dá muita confusão. O senhor está ao vivo. Né? Então, o que acontece? O professor Ival aí, que gosta muito aí de livros, né? O Tonhão gosta de cinema, eu da música. Então, quer dizer que nós 3 não gostamos das mesmas coisas, né? Mas com essas ênfases aí que a gente tem percebido... Tem o celular de alguém ligado aí, tá? É o meu, já desliguei. Parabéns. Aí o que acontece? O pessoal tá chegando aí, ó. Continua. Tá cedo ainda. Né, um monte de sugestão e tal, em cima de questões de música. Então eu vou passar aqui ao longo da live, né? Daqui 1 minutinho, 2 minutinhos a gente começa. Beleza. Vou pegar mais uma água mineral aqui. Peguei, porque dá tempo ainda. E lembrando que também tem um grupo no Telegram, né, Ival? Ival vai colocar o link aqui depois do grupo do Telegram nos comentários e na bio. Vou começar a puxar de uma vez ele aqui. Isso. Para quem quiser lá conversar com a gente, trocar ideia, dar sugestão, enfim, contar um pouco da sua vida, a gente está lá. Sugerir temas para a gente poder conversar. Sim. Isso. Sendo que a gente está pensando em trazer outras pessoas além da gente. Ó. Deixa eu ver. Depende de que tipo de barulho que é esse, velho. Depende do tipo do produto interno. Sugestivo. Não, mas é cerveja sem álcool. Ah, sim. Ah, bom. Eu não tomo mais cerveja com álcool, não. 1 minutinho para a gente realmente começar. Stella Galícia. Stella Galícia 00. 00. Parabéns. O senhor é um cara que está ficando extremamente natureba. Cara, eu tô zerado todos os meus exames aí, não tive reação nenhuma em relação à vacina. Da vacina. Inclusive, salve viva o SUS, né? Viva o SUS. Educação não ao negacionismo, pelo amor de Deus. 7h30, vamos lá? 7h30. Vamos lá. Pode começar, Bruno. Pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas
né, a nossa conversa aqui, Direito e Cultura Pop. Estou aqui, né, com a minha camisa do Iron Maiden. Nesse lado aqui você está vendo o Tonhão, nesse lado aqui você está vendo o professor Ival, meus amigos aqui, e vamos debater hoje sobre o rock brasileiro dos anos 80 e a repercussão disso com o fim da ditadura, o início do constitucionalismo atual, que é o de 88. E aí, me foi dada a palavra aqui inicial para começar o debate. Os trabalhos. E eu vou começar falando de uma banda específica que representa muito isso, e eu vou explicar por que tem um simbolismo tão importante. Me permite só um pitaquinho rápido aqui? Sim. Porque o Tonhão tinha falado que ele não viveu os anos 80, porque ele é mais novo que a gente. Não respirei, assim, tem 4 irmãs, mas eu tomava mamadeira ao som de Rita Lee e Queen. Muito bem. Só para definir a idade de quem realmente teria vivido ou não os anos 80. Não vivi essa efervescência como vocês. Eu imagino, assim, agora sem a parte da zoação, que eu sei... Você não imagina, não. Vocês estavam na escola, então vocês têm lembranças disso. Algumas poucas, né? Poucas. Aí o que acontece? Um símbolo muito forte dessa conversa de hoje é exatamente a banda Barão Vermelho. Por que eu começo com Barão Vermelho? Primeiro que nós temos aí um rico documentário sobre o Barão aí em vários canais, que vale muito a pena, sobre a história da banda. Tá no Netflix, do Bruno. Tá no Netflix, não é isso? Quem vai nos assistir depois, hoje tá no Netflix ainda. Nesse momento tá no Netflix. E aí o que acontece? É uma banda que eu gosto muito, e eu diria, inclusive, antes de entrar no debate do tema em si, são bandas diferentes. Tem o Barão com o Cazuza, o Barão sem o Cazuza. São 2 bandas diferentes, e o Cazuza, carreira solo, é uma terceira versão disso tudo. Outra etapa. Outra situação. Sou apaixonado com as 3, muito embora alguns podem achar que eu sou meio diferentão nisso aqui, mas eu acho que eu sou diferente com tudo. Igual, por exemplo, Deep Purple. Deep Purple, eu adoro a formação clássica, mas eu prefiro com Coverdale cantando em alguns discos. Burn, para mim, é um dos melhores discos de rock and roll de todos os tempos. Black Sabbath, Ozzy, sensacional, mas o Dio cantando, para mim, é melhor. Então, são coisas assim. Então, o Barão... Você é o nosso amigo estranho, Bruno. Não, mas o Iron Maiden com Bruce Dickinson eu gosto. Muito embora o Paul Dayano, que foi o primeiro vocalista, para mim é melhor. Mas tudo bem. Faz parte. Mas o Barão com o Frejá é minha banda de rock nacional predileta, nunca escondi isso. E aí, já dando esse pitaco, né, na virada dos anos 80 e 90, para mim o Barão dá uma mudança para o rock and roll mais forte, gravando 3 discos que arrebentam no rock and roll na sequência, que é esse aqui, ó, Na Calada da Noite, né, que é esse disco, que é o primeiro disco. O segundo, que é Supermercados da Vida, que é um disco... Sim, descasso. E o terceiro, que está na sequência, que é o meu predileto, é o Carne Crua, né? Que é um disco que eu recomendo aí demais, mas não é ainda a minha recomendação da noite. Estou falando do Barão, e para a nossa conversa de hoje, de forma específica desse disco, que é Barão Vermelho ao vivo. Qual que é a história desse disco? Esse disco é um disco que foi gravado ao vivo no Rock in Rio. E esse disco foram 2 shows do Barão. Rock in Rio verdadeiro. Isso, de 85. E outra coisa, tá no YouTube também esse show completo. E esse show do Barão, um dos 2 dias que foi gravado é dia 15 de janeiro. Qual a importância da data dia 15 de janeiro? A última música desse CD, tem LP, tem outras plataformas, é Pro Dia Nascer Feliz. E o Cazuza faz uma fala antes da música, e depois ao final também, exatamente fazendo referência que ele quer um Brasil melhor, Brasil novo, porque naquele dia havia ocorrido exatamente a eleição
no colégio eleitoral de Tancredo Neves como presidente da República após toda uma gestão de militares do poder. Então, esse disco ele tem um simbolismo para a nossa conversa muito grande, porque ele é do dia, é aquele dia, naquele momento, houve na parte da manhã a eleição. Eu me recordo plenamente, eu tinha 85, estava com 9 anos de idade para 10, né? Foi em janeiro, eu estava com 9 anos, eu faço aniversário em março, eu sou de 75. Então, o que acontece? Eu estava saindo do dentista com minha mãe, e no centro de Belo Horizonte, e Belo Horizonte estava em festa, assim, balões caindo, papel picado, parecia, sabe, final de Copa do Mundo. E as pessoas, na verdade, comemorando a eleição de Tancredo Neves, naquele momento, na esperança realmente de um Brasil melhor, de um Brasil diferente. Então, você associa muito, né, o rock nacional com tudo isso que está acontecendo, porque no início dos anos 80 é um momento de desbunde, né, que eles falam. Essa palavra desbunde é usada em tudo quanto é documentário do rock nacional dos anos 80. Sim. É você ter uma liberdade sexual maior, tem a questão, né, de uso de entorpecentes, tem a questão de alguns movimentos vão se afirmando no Brasil, ou seja, aquela repressão pesada dos anos 70, que inclusive sufocou o rock nacional, a música nacional, muito. Né? Foi muito difícil fazer música na segunda metade dos anos 70 no Brasil. Várias bandas, vários cantores, várias cantoras foram perseguidos. Isso pode ser um tema num outro momento, sobre a ditadura, né? e música nos anos 70 no Brasil. Mas nos anos 80 veio com aquele, vamos respirar, e foi respirando a partir, principalmente, da anistia, já no final dos anos 70, em 79, que vai empurrando esse movimento. Então, esse desbunde, essa vontade de liberdade, essa vontade de fazer o que eu estou afim, que eu quero, foi empurrando de tal forma que chega refletindo em tudo que está acontecendo, inclusive na política. Né? Isso é fato. E aí você vê, por exemplo, na Constituição de 88, algumas coisas que são consagradas na Constituição. Então, por exemplo, duas coisas são muito ligadas a isso tudo. Uma é a proibição total da censura e da licença prévia. Por que isso aqui é importante? A censura era meio óbvia, porque o Pacto de São José da Costa Rica, de 69, que é a nossa Carta Interamericana de Direitos Humanos, ela já proibia realmente a censura. Só que o Pacto de São José, o qual o Brasil é signatário, ele abre a perspectiva de uma licença prévia em relação a espetáculos infantis e tal. Me dá só um destaque aqui, Bruno, rapidinho. Primeiro, Aline, boa noite, está chegando aqui comentando. Seguinte, a gente está muitas vezes falando para uma galera que não viveu os anos 80 e a parte os anos 70, principalmente, e a parte da censura. Só explica para a galera que a censura era prévia, cara. Antes de você ter a divulgação da música, né, era entrega a um determinado setor do governo para ali ser feita a análise da possibilidade da divulgação, só para a gente poder situar a galera no tempo. E você ainda estava sob o manto do AI-5, né? Até naquele momento, ali no final dos anos 70. E aí o que acontece? Então, a parte de São José permite a licença prévia em caso de espetáculos infantis e tal. Aí a Constituição de 88 veio e proibiu os dois. Ou seja, vai ser mais avançado que o próprio Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, antes, um LP, uma peça teatral, um filme, passava por um setor da Polícia Federal, que era o órgão de censura, que analisava aquele material todo, jornais, revistas, tudo, né, livros, e aquilo que eles consideravam inadequados para o regime era proibido ou retalhado ou, em parte, travado. Então, tinha situações absurdas. Então, por exemplo, um filme era literalmente cortado mesmo, corta um pedaço, outro... Cortaram e juntava. Exibir. Aí fica um filme que ninguém entendia nada. Tanto que o filme nacional custou se reerguer, foi se reerguer com um quatrilho, já nos anos 90, 10 anos depois do fim da ditadura militar. Né? Você tem músicas que eram proibidas de serem
cantadas. Ô, Brunão, tem aquele caso. Cantava. Tem aquele caso famoso do disco do RPM, não, da Blitz, que a censura. Foi lá, arranhada, a última faixa. Escada, exatamente. Né? Então, você tem várias situações, né, em relação a tudo isso. Então, isso aí era o que se tinha. E aí, a Constituição de 88, muito por esse movimento todo que está acontecendo no Brasil, não só acaba com a censura, acaba com a licença prévia, né, que poderia até existir dentro da lógica do Pacto São José da Costa Rica. Outra, a liberdade de reunião. Todos podem se reunir pacificamente sem armas. A coisa mais absurda que eu já ouvi, foi até proposta de vereador em Belo Horizonte, em outras cidades também no Brasil, o cara fala assim, não, vamos possibilitar que as pessoas se reúnam só em locais que não vão atrapalhar ninguém. Antônio. Tal lugar. Gente, você vê aí manifestação na Colômbia, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, olha, é feito para incomodar mesmo, porque é manifestação de rua, e é umas coisas mais... Mas eu quero tirar o povo da rua, não me interessa. Claro. Manifestação de rua tem várias naturezas, pode ser festiva, pode ser protesto, pode ser um monte de coisa. Mas é a rua. Claro. Se é feito de forma ordeira, pacífica, sem armas, ela não pode existir, cabendo apenas informar as autoridades públicas, né, da sua existência para não constranger outra manifestação marcada no mesmo horário e local. Só isso. Então, alguns falam assim, a Constituição ela foi muito liberal nisso, ela se deixou influenciar pela onda que estava nos anos 80. Provavelmente, né, de liberdade, estava engasgado, 21 anos engasgado, sem poder se manifestar. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você e para o Ivo. Volto a dizer, porque principalmente vocês viveram essa época, ainda que mais novos, né? Eu era bebê quase, eu sou de 79, então vocês viveram isso um pouco mais do que eu. Eu tenho cá comigo aqui as minhas impressões, mas se você pegar o cenário de 84, que é quando que o povo vai para a rua e você vê os palanques, você vê aqueles mesmos personagens da música popular brasileira da década de 60 e 60 lá. Só que eu acho que o rock teve muito mais influência, ele foi uma ferramenta de comunicação muito mais importante. Veja bem, não estou ignorando o papel da MPB e de outros fenômenos da arte, mas o rock foi muito mais importante. Aí eu queria só saber de vocês, por que o rock? Só um momentinho. Segura muito que eu vou te dar. A Nájila dando boa noite para a gente aqui, o Imar Eduardo, lembrando que o disco da Blitz, na verdade, foram 2 músicas arranhadas, porque já tinha sido prensada, e havia ali um monte de palavrões durante a música e tal, sacou? Uhum. Obrigado, irmão, por ter lembrado. Bruno, puxa aí, velho. Cara, eu recebi uma contribuição de um amigo meu, que é o Márcio Araújo Benedito, né, que foi meu grande companheiro de lutas aí, de movimento estudantil, movimentos sociais e tal. É o China, mas não é o Cláudio Lemos, que é nosso... Não é o Cláudio Lemos, nosso Cláudio Lemos. A China é tão grande, tem um monte de China, né? Então, aí o que acontece? O China, o Márcio China, ele me mandou uma fala que eu acho que vai responder um pouco o que o Tonhão está questionando, e para a gente fazer até esse debate aqui. Ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma teoria não comprovada de que o que conhecemos como rock nacional é uma armação da ditadura. O rock raiz estava nascendo forte com o crescimento das cidades operárias, tendo o punk e o metal como estilo dominante. Com o começo da abertura em 79, que nós falamos aqui, né, hoje, as letras politizadas comuns aos estilos faziam as festas nos inferninhos da periferia. A ditadura já vinha interferindo para acabar com esse movimento. Black, por exemplo, devido a essa infiltração comunista, aproveitando o combate ao racismo espelhado nos movimentos negros americanos. E grupos como Panteras Negras, da nossa live, a última, né? Sobre o 7 Chicago. Figuras como João Gordo era torneiro mecânico, por exemplo. Daí a elite tratou de colocar seus filhinhos, que ficavam deslumbrados com os movimentos punk, em viagem de turismo pela Europa, e montavam bandas que foram financiadas para saciar a sede de jovens pelo rock.
Vejo nessas bandas, e isso é fato, como o João Baroni, que era filho de militar, outros empresários, Titãs, por exemplo. Plebe Rude, que era filho de diplomata. Exatamente, o Felipe, né? O próprio Cazuza, que tinha um histórico de família rica. Frejá, Dinho, Cazuza e tal. Algumas bandas não desejadas conseguiram pegar alguma rebarba, né? Como Camisa de Vênus, por exemplo. Mas por exceção. Daí colocou isso aí, falando da importância do punk rock no ABC de Paulista, BH também teve a galera do metal. Essa galera eu andei um pouco com ela, eu tinha um pouco mais de cabelo, mas meu cabelo na época era bem maior, isso eu posso dizer, e preto. Nossa, devia ser enorme. Inclusive, ia ser até minha dica do fim. Não era pra cá, ele ia para cá, assim, tal. Aqui, segura aí. Bernardo Bugarelli. Ival, pede pro Bruno me mandar um salve. Salve, salve. Salve, filhão. Um abraço. Tem até ia ser minha dica do fim, mas eu já vou adiantando. Tem um documentário no YouTube do Gastão da MTV, chama Botinada. Ele conta o início do punk rock, traduz esse momento, vamos colocar entre aspas, né, essa explosão de gueto que o punk rock traduz, né? Mas eu acho que o que eu queria ver de vocês, na verdade, eu acho que você me respondeu sim em parte, Bruno, porque, veja bem, durante muito tempo isso ficou nas mãos da MPB, essa contestação, essa reivindicação. Por que nos anos 80 isso ficou mais claro no rock? Porque é próprio do rock. O rock, fazendo só rapidinho aqui, para o Bruno poder desenvolver um pouco mais, esse corte que ele faz do punk e do metal para o rock que se inicia, as letras necessariamente não representavam desse rock, que são das bandas mais, digamos, sociáveis, tá? Entenda a palavra que eu estou usando aqui? Elas não carregavam necessariamente uma situação de letras de protesto, de letras mais impactantes em termos sociais. A gente pode discutir até uma questão estética, mas em termos de rompimento mesmo, sim, só para dar um... Essas músicas dessas bandas mais conhecidas nos anos 80, como o próprio Barão e outras todas, são músicas que não são tanto de protesto, elas não fazem muito contraponto em relação a isso tudo, se você for pensar bem, né? Como eu disse, que eu prefiro o Barão com o Frejá. À frente, eu acho que tem uma outra estética, até mais forte e tal. Embora, confesso a vocês que uma das músicas que eu tenho mais ouvido nos últimos tempos é uma música do Barão com o Cazuza à frente e que ela está meio escondida no meio de tudo aqui, ó. Ela é assim, ó. Manda aí. Ó. Solidão a 2 de dia, faz calor, depois faz frio. Você diz que já foi, eu concordo contigo. Você sai de perto, eu penso em suicídio. Segura pro YouTube não cortar, gente. Eu nem ligo. Então, isso aqui, cara, é um melô da relação abusiva. Você pensa bem? Você sempre volta com as minhas notícias e eu queria ter uma bomba, né, para poder explodir tudo isso e me livrar dessa relação e sumir de vez na minha vida. E para o direito de família e outras coisas mais, o Tubarão te abre essa perspectiva. Então, abre para o direito de família, outras dores de cotovelo. Agora, para a luta, para a resistência, era o metal e o punk rock mesmo, que estava rolando ali. Cara, mas tem algumas letras interessantes, né? Por exemplo, vamos fazer um recorte aqui, por favor, década de 80. Esquece o que aconteceu, principalmente de 2013 para cá. Mas se você pegar, por exemplo, o primeiro disco do Traje, a primeira música que explode do Traje é Inútil. Inútil é um grito de subversão. Tá? A gente não sabe escolher presidente. Então, Inútil é, de certa maneira, uma primeira porrada que é principalmente muito divulgada nas rádios, né?
E isso mostra um pouco, isso dá voz um pouco a um certo clamor. Aí, mas olha para você ver a armadilha que você caiu por causa desse moço depois de 2013. A gente não sabe escolher presidente, só que a gente não escolhia presidente. Sim. Entendeu onde está a armadilha da coisa? Porque o discurso que está... anterior, 89. Nossa primeira eleição foi 89. As pessoas defendiam a ditadura porque nós não sabíamos escolher presidente. Até melhor deixa os militares tomar o poder. Essas músicas, elas têm que ter muito cuidado para não cair nas armadilhas delas. Sim, é por isso que eu estou falando. Se você pega, acho que Inútil é de 83, se eu não me engano. Se você pega 83, e dentro do contexto, daquele contexto, é uma música de plebe rude, cara. Além, embora o Felipe seja nem brasileiro, o Felipe se eu não me engano, acho que ele é norte-americano, se não me engano, não tem, enfim. Mas se você pegar as letras do plebe rude, todas elas, acho que eu tenho até aqui, eu fiz algumas anotações, há letras até em defesa ao meio ambiente, né, ao direito ambiental, que não, mas isso aí, com as baleias já tinha. Isso aí tem plebe rude perto do rei. Não desvia o assunto, não. Volta ao rock e ao constitucionalismo, por favor. Não pode comer caos, não. É o rei do rock. E assim, o que o Ival falou sobre também o estilo, né? Sobre a forma como... E aí, pegando um pouco daquela ideia do desbunde que você trouxe atrás, tem um fato interessante. Eu fiz uma pesquisa no Insta sobre quais bandas para você foi importante na década de 80. Eu fiz também, quero falar sobre isso. Cara, impressionante, assim. Obviamente, em um dos primeiros lugares, Legião, a tríade, né? Legião, Barão e Paralamas. E Capital. Não, Engenheiros está um salto acima. Paralamas. Engenheiros está um salto acima. Mas, cara, eu vi muita gente falando de Blitz, vi muita gente falando sobre aquele Taca a Mãe para ver se quica, como é que chama a banda? Serão Extra. Doutor Silvana? Doutor Silvana e companhia. Doutor Silvana e companhia. Então, assim, eu vi algumas pessoas falando dessas bandas que, na verdade, cara, embora em suas letras não tenham ecoado, assim, nenhuma expectativa popular, cara, não deixa de ser uma ruptura do quadradão, do cinza, do todo mundo igual. Masturviano, quando ele vai retratar essa época, principalmente a partir da década de 80, né, onde você tem aí o declínio do grande Estado social, né, ele vai falar que as pessoas começam a tentar, inclusive, se vestir e se aparentar de modo diferente, porque eu queria andar diferente do outro. Eu não queria pertencer a determinado grupo, eu queria me destacar dentro do grupo. E eu acho que isso aparece um pouco na década de 80, né, cara? As pessoas começam até a mesma forma como se vestem, como se comportam, e essa alegria exagerada, depois de uma época de enorme repressão, depois de uma época em que todo mundo ou era cinza, ou era preto, enfim, é um negócio muito complicado, e que eu acho que, por isso que eu volto a dizer, o rock, ou o rock Brasil dos anos 80, como quer que seja, embora ele não tenha sido tão rico em termos de poesia, de música, enfim, termos técnicos, como foi na década de 70, na década de 60, cara, ele deu voz a muita gente, ele embalou muitas reivindicações, né? Até hoje, volto a dizer, a gente escuta Que País é Este? Que País é Esse, se eu não me engano, é de 88, 89. A música é anterior. Inclusive, ninguém respeita a Constituição. Ele está falando da Carta de 67. Sim.
Ou seja, Né? como que ela é atual. Mas Né? pode ir, Val, fala aí. Fala aí, Val, qual para você as três Antes, rock? antes de eu só colocar aqui, ó. O Imar está falando que o Gastão tem um programa muito legal com o Clemente dos Inocentes. Sim. Kelly Cada falando que a live Gastão. está muito legal, mandando boa noite pra gente. Valeu, galera. Seguinte, na minha pesquisa lá no Insta, de quais são as bandas dos anos 80 e tal, surgiu muito Paralamas, surgiu Titãs e surgiu Engenheiros. Aí eu quase bloqueei essa galera do Engenheiros. Desculpa, eu falei. Sacou? Desculpa, eu falei. Vocês não compreendem a poesia de Humberto Gessing. Então eu respeito. Não são A todos Nádia que conseguem Santos falando sobre a absorver. música, que ela foi lançada em 87, mas seria de 78 a letra. Isso, porque o LP, esse LP que país é esse, ele pega as músicas feitas por eles na época do aborto elétrico e algumas mais recentes. Então, inclusive, é de 78 a 87, é a margem, tem essa delimitação no LP, inclusive. Né? Então, ela é anterior, isso que eu tô falando, ele se refere à carta de 67. Né? Olha que interessante. Bruno, volta aí nessa ideia dessa ruptura do rock que você colocou, nessa distinção das bandas que a gente está aqui falando, do metal, do punk e, claro, o que a Constituição traz de respiro, ou, na verdade, o que elas trazem de respiro para dentro da visão constitucionalista de 88. Eu antes disso, né, só para fechar aí o assunto, eu acho que o rock, a história do rock, ele é transgressor com natureza, né? E aí o que acontece? Eu estava ouvindo uma entrevista do Erasmo Carlos, agora com o Pedro Bial, conversa com o Bial, né, exatamente por 80 anos do Erasmo. E o Erasmo sempre falou isso, né, que ele é um cara sem formação, não teve escolaridade formal, era um cara da periferia, nem conhecia o pai dele, né, e assim por diante, e que ele e os colegas dele, o próprio Roberto Carlos, o próprio Tim Maia e tal, eles, né, se viravam ali e tinham atividade, eles eram transgressões, inclusive, no dia a dia, de roubar carro, de fazer transgressões criminais mesmo, e assim por diante. Então, tinha essas posturas, efetivamente falando. O que eu vi acontecer nos anos 80, o que, por um lado, tudo tem lado positivo e negativo, mas o rock ele foi se elitizando. E hoje ele é elitizado, muitas vezes. Claro que tem bolsões aí que fura isso, que é importante, mas ele foge da sua origem, foge da sua natureza. Isso aconteceu no rock como um todo, no mundo inteiro. Então, por exemplo, o próprio movimento punk, aí voltando ao movimento punk, ele é um grito em relação a isso, porque todo mundo está de saco cheio dos solos exagerados do Led Zeppelin, né, da megalomania do Pink Floyd, né, e assim por diante. Não são bandas que eu não gosto, eu gosto do Pink Floyd, gosto... As letras abstratas, né? Tava de saco cheio. Aí o pessoal falou assim, ó, eu quero fazer, eu toque você mesmo, faça uma música. Então, as bandas de punk são musicalmente horrorosas, tocam mal, tocam errado, tocam desafinado, mas só com energia, cara. Energia, com aquilo que precisava renovar e salvar o rock and roll naquele momento. Né, que tinha uma era disco chegando, umas coisas que estavam engolindo ali. Lembrando que Los Hermanos também toca mal, mas não é punk. Mas o seu Ival gosta. E aí o que acontece? Né? Então o punk, ele reflete o quê? Reflete exatamente uma crise do Estado Social nos anos 70, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Né? Exatamente aquele desemprego, aquela falta de assistencialismo, estados falidos e tal. E isso repercute aqui também. Né? E essa crítica, eles querem meio que reproduzir aqui no Brasil com essas bandas punk aqui do início dos anos 80, final dos anos 70. Replicantes aí é um bom exemplo disso aí, Garotos Podres, né? E outras tantas aí. E o metal de BH, né, cara? Sarcófago, Sepultura, Sepultura, né? Overdose, né? Os meus amigos aí do Overdose, se estiverem nos acompanhando, um abraço para vocês aí, né? E assim por diante. Então, isso tudo aí reflete. Então, essa indignação, essa coisa toda, vai levando realmente vai refletindo nos movimentos sociais
e esses movimentos sociais vão estar presentes na Constituição de 88. Essa Constituição é a única da nossa história que não teve um anteprojeto, que a partir dele se fez a discussão. Chegou a ter uma comissão Afonso Arinos para começar a redigir um anteprojeto, mas que não foi para frente, que é o lado positivo. O Ulisses Guimarães, no discurso da promulgação da Constituição, não lembra disso. Foi a Constituição que mais demorou para ser feita. Eu lembro da época, matérias criticando a demora e tal, mas foi a que teve maior oxigenação das ruas. Eu me recordo perfeitamente de abaixo assassinados em BH, na Praça 7, pessoas ali, tudo quanto é natureza, assinando, pedindo, reivindicando. Então, tem muito defeito com a Constituição de 88? Tem muito. Mas ela tem grandes virtudes, principalmente essa oxigenação de povo, sociedade brasileira, que foi muito importante. E é o que os movimentos musicais estavam tendo naquele momento, né, nos anos 80. Obviamente, para ter os anos 80, teve os anos 70, e assim por diante, né, vai tudo fazendo uma transição. Mas nessa nossa estranha mania de ter fé na vida, né, a gente divide as épocas por décadas, né, por 10 anos. Então, a gente enxerga os anos 80, sendo que tem muita coisa antes, uma coisa depois, que é meio que início e continuidade de toda essa conversa aí. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, que tudo isso tem uma interligação muito profunda. Gente, você achar que cultura está despregado do que o país vive na sociedade, isso é uma bobagem. Vocês já viram uma pesquisa que teve nos Estados Unidos há mais tempo? Eles fizeram uma pesquisa, um recorte, do seguinte: os eleitores republicanos e democratas, quais são as bandas de rock ou músicos que eles mais gostam? E dá para ver direitinho, cara, a delimitação entre eles. A galera vai indo para os nichos específicos, claro. Os Beatles, Ival. Os Beatles, você acha que é uma preferência democrata ou republicana? Os Beatles, boa pergunta. Os Beatles devem ser... Cara, é bem democrata. Aqui no Brasil há quem diga que são comunistas. Mas cara, chegamos a esse ponto, saca? Mas eu acredito sim que é mais democrata, sei lá. Nessa pesquisa, a preferência é democrata. Democrata. Embora tenha também preferência republicana, mas tem muito a ver também com a atuação do John Lennon. O John Lennon morou 10 anos nos Estados Unidos e teve atuação... Eu acho que, primeiro, não vamos falar dela, porque senão eu vou falar 2 horas. Mas há um rompimento cultural dos quais eles fizeram parte e evoluíram dentro desse rompimento cultural, e depois você tem toda a atuação política de John. Mas, só antes de voltar a palavra aí, para a galera que está aqui, ó. Bernardo Bulgarelli falando que essa live está demais. Bernardo, você é suspeito. Beleza? Tonhão, tem um povo aqui chamado... Cara, manda um abraço para ele. Na verdade, ele ia falar assim, são os cachaceiros. É o que está escrito aqui. Descomplicando Direito do Trabalho, Humberto. Júlio, Humberto, um abraço, galera do Direito do Trabalho. Lembrando que tem uma música fantástica também nessa época dos anos 80 a respeito de Direito do Trabalho, que é Fábrica. Vou botar uma pilha aqui. Disco 2 do Legião. Desculpa, vou botar uma pilha aqui. Joaquim Márcio, já curtiu Lobão? Cara, é aquilo que eu estava falando, a gente tem que fazer um recorte, não tem como. Eu gosto muito do Traje a Rigor. Acho que o Traje, os grandes hits dos anos 80, se você pegar 10 hits dos anos 80, pelo menos 2 tem do Traje. Né? Não, o Traje embalou muita festa, velho. O Traje embalou muita festa, saca? Bruno falou, por exemplo, aí há pouco sobre censura, né? Poxa, o que mais o Traje bateu foi censura. Então você pega lá Pelados, né? Proibido pela censura. O nu é tão amoral, né? O Traje fala dessa... quando ele fala do vamos invadir sua praia, né? E praia no Rio de Janeiro era ainda um ambiente elitizado, era mais elitizado do que é hoje. Né, e essa invasão paulista, as praias cariocas. Então, assim, eu acho que naquele recorte o Traje foi importantíssimo, Barão foi importantíssimo, né? Plebe Rude, como eu já citei aqui, né, cara? E veja bem, se você pega ali a música mais famosa do Plebe Rude, como que ela começa? Não é nossa culpa. Ou seja,
como se os caras estivessem fazendo uma meia-culpa por ter nascido em berço de ouro, mas nem por isso deixam de denunciar a situação. E aproveitando que o Pipinho está participando aqui, para quem não conhece Felipe Andrade é o Pipinho, e falou que eu gostava de Mamonas e Eu volta do Pipinho também. a ruptura que o rock causou, e aí de estilo, de visual, assim como o Mamonas foi importante naquele momento, né? Assim como algumas letras, igual a gente falou há pouco aqui, o Camisa de Vênus tinha algumas também, né? Aquelas letras mais jocosas, né? Ligadas à comédia, irreverentes. Isso também é importante na década de 80. Não deixa de ser um sinal de ruptura. Pelo menos eu vejo dessa maneira, né? O Lobão, cara, o disco Vida Bandida é sensacional. Quando ele sai da prisão e tal, por cocaína, e Sim. faz esse disco. E foi baterista do Blitz, não é isso? Ele era baterista do Blitz? Mas só no início. Pouco tempo. Não gravar o primeiro disco, não. Ele só apareceu na foto da revista Bliss, só para aparecer que tava ali na onda. E é interessante também, né, Bruno? Por que o rock é importante? Porque nós também não podemos ignorar que é justamente na década de 80 que o rock ganha uma ascensão comercial, cara. O rock, inclusive, isso fica muito claro naquele documentário do Barão, né? O rock começa a ganhar uma ascensão, porque o pai do Cazuza, que era dono, ele era um empresário, executivo. O pai do Cazuza não acreditava no rock. Então, teve o rock que se deixar de ser underground para sair aí das sombras e começar a ganhar voz, aparecer no Chacrinha, aparecer no Silvio Santos, no Clube do Bolinha, né? Eu acho muito importante o papel que o rock ocupou na década de 80 até meados dos anos 90 no Brasil. E eu acho que, volto a dizer, eu acho que a arte ela traduz muito daquilo que do que a rua fala, e por sua vez isso não deixa de ser um fator material de inspiração para o direito. Né? E aí, Bruno, eu queria até tirar uma dúvida com você, embora eu já conheça, eu lembro dessa aula de cabeça. Esse poder constituinte de 88, ele é originário, ele é misto ou é derivado? Ele é originário, sem dúvida, porque você tem uma revolução branca, que eles chamam, né? Uma ruptura com o regime, ruptura, inclusive, de paradigma. Você sai de um Estado social e vai para um Estado chamado Estado Democrático de Direito, né? Tem características próprias, então está bem caracterizada essa ruptura. Então, do meu ponto de vista, ele é originário. Agora, você vê que interessante, né? Essas bandas, esses discos, né, emblemáticos dos anos 80, não necessariamente a melhor banda ou o melhor disco é o mais emblemático. Muitas vezes, já pararam para pensar nisso? Por exemplo, eu estava vendo um canal de YouTube discutindo assim, quais eram os melhores discos ao vivo dos anos 80 de bandas nacionais. Aí o cara falou assim, eu colocar em primeiro lugar esse disco, eu não considero ele o melhor, mas ele tem que ser colocado, porque tem uma casa no Brasil que não tinha o quê? Ah, caramba, brother. O LP aqui, ó. Isso, para esse lado. Que é outro. E que cara, isso é RPM. Isso tocava, era absurdo. Colocou o rock nacional num patamar. Aí que foi o auge. É isso que e a gente volta de novo. Fala aí, Tonhão. É isso que eu quero dizer. O RPM, para mim, ele é o expoente, sabe? O clímax do rock nos anos 80 é o RPM. Ele bota o rock no Brasil onde ele nunca esteve. E aí, independente de quem fazia rock, porque olha que outra coisa interessante. Eu não conheço estilo musical mais democrático do que o rock. Concordo. Entendeu? O próprio rock em suas vertentes, você pode pegar o rocker glam. Rock glam é rock, né, gente? Vamos combinar aqui. Rock glam é rock, dos anos 80, mas é rock. Você pode até não gostar, mas é. Você pega o rock glam e você pega, sei lá, o rock metal, o hard. Cara, você tem dentro do rock
tantos vieses, que qualquer pessoa que saiba 2 acordes pode montar uma banda de rock, pode tocar rock. 2 né? ou 3, né? Não, 3. 2. São 3 acordes. Eu digo porque, assim, Sim. por mais simples que seja, né? Por mais simples que seja, o rock permite isso. E todo mundo escuta rock. Não tem jeito. O cara pode não gostar de sertanejo, o cara pode não gostar de funk, pode não gostar de bolero, mas ele já escutou rock, ele já curtiu rock. Então eu acho que o rock tem esse fascínio de hipnotizar quem quer que seja, em que toada for, em que condição for. Né? Você escuta rock em qualquer instante, em qualquer lugar. E se a gente observar, as grandes manifestações, em sua maioria, né, eram entoadas por rock, né, cara? Eram entoadas por rock. O Ival gosta de bolero, principalmente de refrão de bolero. É a música predileta. Gente, deixa eu voltar um assunto sério. Engenheiro é um bálsamo. Não vou falar de engenheiros, vamos falar de engenheiros. Por favor. Senão vai cair a internet, eu vou desligar essa porra. Pelo amor de Deus, segura aí. Humberto Fonseca. Humberto Guessi? Humberto Fonseca. Primeiro pedindo pro Tonhão fazer o Olhar 43, mas... Não, melhor não, Tonhão. Aí ele fala aqui que eu achei muito legal. Quem não citou Legião numa petição? Aí ele fala que já citou John, já citou Herbert Viana, Paralamas e Cazuza, o outro que ele falou ali, eu não falo o nome dele. Entendeu? Não falo. Tá? Cara, de certa forma, eu acho que ele me fez uma reflexão, o Humberto falando isso me trouxe uma reflexão aqui, que é o rock enquanto pauta de justiça, tá? Enquanto representatividade de uma situação, de uma luta por alguma busca de algo justo, de algo baseado nessa visão toda de liberdade que muitas vezes a gente discute fazendo de novo a linkagem com o constitucionalismo. Como é que é? Democracia, né? Sim, inclusive, depois é até interessante o Bruno explicar para a gente, depois da sua fala, porque tem se falado tanto em Estado democrático de direito, acho que a maioria das pessoas que falam o que é do Estado democrático de direito não sabem o que é. Então, acho que o Bruno até podia explicar isso depois, mas termina aí. Não, só isso, só queria dar esse taco aqui que eu achei muito legal. O Humberto colocar isso, saca? Só isso. O que é, Bruno, Estado democrático de direito? É algo que nós estamos procurando até hoje, né? Saber o que é exatamente. Mas uma das suas características mais importantes é a participação popular. Ou seja, as pessoas elas saem do espaço delas, meros espectadores, para serem protagonistas, né, da sua história. Isso aí é muito importante. Então, eu costumo comparar o Estado Democrático de Direito a uma poeira. Uma poeira. Qual poeira você quer ser? Uma poeira que fica em cantos, inerte, sem fazer nada? Uma poeira que é um cisco que cai nos olhos, irritando as pessoas? Ou uma poeira que está no vento com a certeza que vai vencer o vento? Então, o Estado Democrático de Direito, ele tem a certeza que você vai participar. E a engrenagem somos nós, entendeu? De fazer isso movimentar. Então, se a gente não faz nada, meu amigo, minha amiga, esse troço não vai funcionar. Vai não. Então, esse é o detalhe. Então, o Vaterland, Materland, né, o pai, o Estado como mãe, como pai, isso aí não está no Estado Democrático de Direito mais. Ele quer que você seja parceiro, não apenas pai, ele quer ser um parceiro, uma parceira. É isso que ele pede de você. Então, uma das características mais bacanas é essa. Uma outra, que eu acho que é o que a gente faz aqui todo dia, é o legado dos direitos difusos. O que é um direito difuso? O direito difuso é um direito que todos nós temos ao mesmo tempo, inclusive as gerações futuras. É a ideia de legado. Você protege o meio ambiente, você está protegendo o quê? Não é para o Ival, para o Bruno, para o Tonhão, é para gerações futuras, inclusive. Né? Então, quando a gente fala de cultura, para gerações futuras, né? E assim por diante. E a gente vê hoje um Brasil que não está nem aí para as gerações futuras, né? Quer cuidar tudo do jeito que está aqui e azar do outro, azar da sociedade. Não vou tomar vacina não, porque eu não acredito nisso. Tá, mas você não tem que pensar só em você. A tua imunização protege um monte de gente em torno de você, né? E assim por diante. É o legado.
preservar a humanidade, cara. Então, isso também é uma das características desse modelo, que é o Estado Democrático de Direito. Então, tudo isso aí tem que pensar. E você, quando você fala de música, cultura, você tem que pensar exatamente nisso. Quando eu falo, o rock precisa voltar a ter o seu elemento transgressor, ele precisa ter... Concordo. De agregar o elemento, principalmente, de resgatar as classes mais afastadas da nossa sociedade, cara, que sempre foi. Pô, cara, o que é Chuck Berry? Já passou aqui. O que era o Little? Caramba, velho. Little Richard, Era um negro, que era um homossexual e um dos maiores guitarristas que já existiu. Pianistas. Pianista. Né? E Chuck, guitarrista. Não é o bonequinho Chuck, que também era dos anos 80. Né? Para quem não sabe, o Chuck, o boneco assassino. Cara, mas eu acho muito legal essa visão, cara, que o Bruno... Para quem não sabe, para quem está assistindo, não conhece, nós temos aqui uma tríade, né? O Antônio representa a parte do direito do trabalho, que é o caminho que ele trilha, todo mundo sabe que ele lida com isso, eu lido com o direito processual civil, e o constitucionalista da parada é o Bruno, saca? Então é muito importante que a gente consiga agregar a isso que a gente está falando, que é a visão que a gente tem da vida, a visão que a gente tem do rock, como pessoas que gostamos do rock, mas sempre ouvindo muito Bruno em relação a essas situações ligadas à figura da Constituição, tá? Só dando um alô para a galera aqui, ó. O Imar falou que depois do disco ao vivo, o RPM foi seduzido pela fama. E aí só ladeira abaixo, meu irmão. Figura ilustre que hoje viu Felipe Baeta, ex-aluno, filho de Edson Baeta. Opa, Felipe, manda um beijo pro seu pai. Aí a Virgínia dando boa noite pra gente aqui. Legal, galera. Velano, querida amiga. Aqui, nós já estamos caminhando pro fim da live, viu, galera? Espero vamos arrematar. Eu quero só falar de uma coisa aqui que nós não falamos também, porque o rock dos anos 80 ele toca num ponto que hoje também a gente não assiste muitas manifestações por conta desse tipo de música que diz a respeito dos direitos humanos. Você pega, por exemplo, Polícia, do Titãs, fala sobre a repressão policial. Você pega o Ira, né? Quando o Ira fala, né, não vou, como é que é? Não quero me alistar, né, lá no núcleo base. Então, assim, porque todo mundo acha que rock é anarquia e rock... pelo contrário, né, o rock ele quer paz a todos os mundos. Eu não sei, eu esqueci aqui, eu acho que é o Paralamas, né, que fala isso, que eu quero paz, né? E sem contar o Titãs em comida. Então, assim, eu acho que também os direitos humanos foram muito bem espelhados pelo rock, né? Traduzidos pelo rock. Né? Boa. Foi. Galera, vamos caminhar para o final, então, aí. Alguém quer falar dica? Quem vai fazer a dica primeiro? Cara, eu quero tomar licença aqui e começar, porque tudo começou desse livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Direito e Rock, do Germano Schwartz. O BR Rock e as expectativas normativas da Constituição de 88 em junho de 2013. Eu lhes confesso que foi uma surpresa muito grata. Achei que ele ia escambar mais para o lado da sociologia, mas ele conseguiu, de uma maneira brilhante, de modo objetivo e muito claro, traduzir como o rock, de certa maneira, deu voz às expectativas da população brasileira naquela época que se consolidaram na Constituição. Então, esse livro é uma leitura genial. E eu já falei lá no início, uma última dica, e até aí pegando o gancho na sugestão do Bruno, sobre o início do movimento punk no Brasil, o documentário Butinada, está no YouTube, gratuito. Butinada, cara, é do Gastão, todo mundo conhece pela MTV, e ele retrata muito bem, né, esse crescimento do rock e o papel do rock nessa época. Galera, mais uma vez, obrigado. Até daqui a 15 dias, na próxima quarta-feira, com outro tema, falando mais de direito e cultura pop. Valeu, um abraço, viu?
Vou deixar o Bruno terminar, só vou falar aqui da minha dica, porque eu tenho um comentário aqui que é muito legal para o Bruno. Eu vou fazer de livro, claro, de novo, para variar, mas não vou fazer de rock nacional, não, só uma biografia. Tá? Que eu terminei de ler tem pouco tempo mesmo, e adorei, beleza? Então, Stones, biografia definitiva, Christopher Sanford, tá? Só fazer um abraço para a galera aqui, o Bruno vai fazer o fechamento para a gente. Vai ficar gravado, vai ficar disponível, a gente depois vai fazer alguns cortes. Lembrando que esse canal aqui que a gente está utilizando não é o canal do Direito e Cultura Pop. Entrem lá, por gentileza, no canal do Direito e Cultura Pop. Curtam o que está lá. Inscrevam-se, por favor, para a gente poder fazer por lá, porque o YouTube é super criterioso. E esse canal meu é um canal mais antigo, permite que a gente faça live, mas a gente quer usar nesse projeto o nosso canal no YouTube do Direito e Cultura Pop. A Roli falando que estava muito legal, a galera falando que gostou muito aqui, deixando um abraço para todo mundo. Galera que foi aluno nosso, a Adria, beleza? Falou que teve aula com a gente, que o Bruno foi professor de constitucional dela também, lá nos idos de 2002. Mas a Vitória está pedindo indicação de música, eu vou deixar tudo na mão do Bruno. Vamos lá, então, primeiro é o seguinte, eu vou fazer um registro aqui, um aluno meu, o Bernardo Mandacaru, é aluno meu de pós, foi aluno também da graduação do cinema e audiovisual, e sabendo dessa live, ele recomendou um documentário, uma série, na verdade, da Apple TV, que chama 1971, né? The Year That Music Changed Everything, uma tradução livre, né? O ano que a música mudou tudo. Então, é muito bacana, tá aí a dica, Bernardo. Como eu vi já alguns trechos, realmente é fantástico, fica aí a dica dele com, né, o meu apoio aí. Outras pessoas, como eu já disse, que já sugeriram para a gente discutir depois sobre os anos 70, a ditadura, e o Clube da Esquina, um movimento que teve muita resistência à ditadura, várias músicas de Milton Nascimento. Nós vamos ter que chamar Fabrício. O cara que mais conhece música mineira do mundo. Boa, professor Antônio Fabrício Gonçalves. Para conversar sobre esse tema, acho que vai ser fantástico numa próxima oportunidade. Boa. E a dica minha é de disco, já pedi de música, eu vou dar de disco. Que para mim, está entre os 10 discos mais importantes da música brasileira, né? Da música brasileira como um todo, não só do rock e tal. E vai ser minha homenagem ao aniversariante da semana, né? Foi sábado, 80 anos, Erasmo, né? Erasmo Carlos. Esse LP, eu tenho um LP, chama Carlos Erasmo. Esse disco, cara, é considerado fantástico. Ele tem várias músicas, por exemplo, são gravadas com o pessoal dos Mutantes, fazendo a parte instrumental e tal. Ele é rock mesmo, várias coisas são rock and roll puro. É uma fase bem mais roqueira do Erasmo em relação ao próprio Roberto, então ele manteve essa fase. O Erasmo fala que esse disco não é o mais importante, ele é considerado o anterior mais importante, aquela velha discussão, qual que é mais importante, o Revolver ou o Sgt. Peppers? Opa, Revolver. Mas, né, só que o Sgt. Peppers acabou ficando mais conhecido. Isso é a mesma coisa, esse disco que é a mesma coisa. Talvez o anterior realmente seja mais importante, mas esse, que é de 1971, está completando exatamente 50 anos, com outro grande disco, né, All Things Must Pass, também, né, que comemora essa mesma idade por agora. Né? Então, isso aqui é muito, muito, muito importante. E aí, esse disco, na primeira faixa dele, é que gravou-se pela primeira vez de noite na cama, né, de Caetano. Então, a gente acha que Caetano foi o primeiro a gravar essa música. Não. Erasmo gravou exatamente, aí olha como que emenda com a história toda. Eles gravavam músicas de Caetano e Gil para eles receberem por direitos autorais no exílio. Muita gente não sabe dessa história, né? Mas é uma história muito interessante que a gente tem e a forma que o Erasmo teve de dar uma força aí para o amigo Caetano Veloso, né? De noite na cama. E tem outras músicas tantas aqui que são
fantásticas, não são tão conhecidas do Erasmo. Fica essa dica aqui. E uma música em especial dos anos 80, do rock dos anos 80, para fechar, pensar assim. Cara, tem tantas assim do Manda rock. aí. Eu acho que poderia. Cara, eu acho que a música, para fechar, para ser coerente com o que nós falamos, é Rádio Pirata, do RPM. Eu acho que ela, tocada ao vivo, anima qualquer força que você possa estar passando. Nossa, já ouvi ela várias vezes aí. É fantástico. Boa. Aqui, ó, um abraço aí para a Kelly, que está desde o início com a gente aí. Kelly, um abraço. Também. Valeu aí pela força. E nós agradecemos aí a vocês que nos acompanharam, vai ficar aqui gravado. E a cada 15 dias esse projeto continua. Então, agradecer aqui, ó, ao meu lado aqui, professor Ival, professor Tonhão, estamos aqui, e eu sou o Bruno, e voltamos aí em breve com a próxima live nossa aqui de Direito, Cultura Pop. Acho que a próxima a gente já pode falar aqui, nós já falamos de filme, falamos de música, a próxima é livro. Né? Bora! Escolhemos o tema. Quem tiver interesse aí, quem tiver algum tema legal, manda pra gente nas nossas redes sociais. Fechou, galera? Fechou, galera. Abraço. Abraço. Beijo. Com Deus. Valeu.